Olá, boa noite. De janeiro a maio deste ano, foram registrados pouco mais de 1.000 assaltos nos ônibus da capital, segundo o sindicato que representa as empresas do setor. E o aumento da violência no transporte coletivo foi discutido durante uma audiência pública realizada na manhã de hoje na Câmara Municipal, onde foram sugeridas algumas medidas preventivas. Basta entrevistar quem está em pontos de ônibus. A principal reclamação hoje em dia é a falta de segurança nos coletivos. Terminal 4, Terminal 5, só vive problema de assalto. Todo dia quase. Todo dia é assalto. O medo não se restringe a usuários das zonas norte e leste. Esse senhor mora no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. Veja só o que ele diz a respeito da linha que passa perto da casa dele. Pego 116, é o último ônibus para te ver. Perigoso. Eu venho toda noite nele, é perigoso. Tem que trabalhar, tem que comer, tem que pegar o transporte. Tem que pegar o transporte. A falta de segurança no sistema de transporte coletivo levou vereadores de Manaus a realizarem uma audiência pública hoje pela manhã. Representantes das empresas de ônibus mostraram dados que revelam a vulnerabilidade do sistema diante do aumento da criminalidade. Só no primeiro trimestre já foram 1.082 ocorrências, o que gerou um prejuízo de R$ 310 mil. Nós notamos que aumentou em relação ao ano passado, aproximadamente 20% a mais. O que pode ter relação aí com a crise econômica, né? As empresas levaram aos vereadores uma proposta para diminuir os roubos e furtos nos coletivos. E pediu o apoio de todos, inclusive para medidas tendentes a evitar essas ocorrências, como é o caso da implantação de um sistema de pagamento eletrônico com cartão para todos os passageiros, acabando com o dinheiro na catraca. Esse vereador da oposição que convocou a audiência diz que a falta de segurança vai além da sugestão do Sinetran. Conversando com os rodoviários, eles dizem assim, claramente, vereador, tem hora, tem local para serem assaltados. Então, se eles sabem hora e local, por que a polícia não faz uma atividade preventiva nesses locais para inibir exatamente esses furtos? A Secretaria de Segurança Pública enviou um representante que prometeu levar as demandas para a cúpula de segurança. Justamente para colher essas informações, para fazer uma planificação em relação ao trabalho. Mas para evitar a cobrança da passagem em dinheiro, isso aí resolve o problema dos empresários. E os usuários? É preciso pensar também na segurança dos passageiros que, mesmo com o passe eletrônico, vão continuar sendo alvo dos bandidos. Afinal, são eles quem sustentam o sistema. Agora, o que muita gente não sabe é que os passageiros podem cobrar o prejuízo dos assaltos nos coletivos. É o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Esse estudante de 18 anos conta que já foi vítima de assalto dentro de um ônibus do transporte público na capital. De mim eles levaram um celular que tinha acabado de comprar, minha carteira que estava com dinheiro e documentos. Prejuízo? Para mim foi enorme, porque eu tinha acabado de comprar um celular, tive que pagar ele, comprar outro. Uma pergunta que fica, quando o passageiro é roubado no coletivo, de quem ele pode cobrar o prejuízo? Muitos não sabem, mas os usuários são amparados pelo Código de Defesa do Consumidor e podem ser indenizados. Segundo o Código, as empresas que fornecem serviços públicos são responsáveis pela segurança dos usuários e devem ressarcir o usuário que for vítima do dano. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas reconhece o problema, mas alega que os empresários também são vítimas. Nós temos atendido todos os usuários que vêm nos procurar com relação a isso, mas é uma quantidade muito pequena, à medida que o objetivo dos roubos é efetivamente a renda que está no coletivo. O ano passado nós tivemos mais de R$500 milhão de prejuízo só com esses roubos. Daria para comprar pelo menos 2 ônibus novos. De acordo com a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, em muitos casos, há divergência no entendimento jurídico.
O que não pode é o consumidor ficar nesse meio de campo esperando essa discussão, saber se é culpa do Estado, se é culpa da empresa de ônibus. Alguém tem que dar essa resposta. Também, de acordo com a comissão, existe uma dificuldade das vítimas reunirem provas. Apesar de ter uma lei que já é até antiga, de 2004, que ela obriga a ter câmera de segurança nos ônibus. Quando o usuário vai procurar até essa prova de quem seria o culpado, né, não tem como provar. Os usuários também questionam a segurança pública. Atualmente a criminalidade é enorme, né, na insegurança. Esse motorista conta que já ficou sob a ameaça de assaltantes. Para ter o controle em mão, né, ele faz isso. Geralmente, a bordo do motorista. O Dia Nacional de Lutas, que reuniu manifestantes em todo o Brasil, foi marcado por um protesto pacífico no centro de Manaus esta manhã. Entre as reivindicações dos movimentos sociais está a precarização do trabalho, a reforma da Previdência e a saída do presidente interino do país. Cerca de 50 manifestantes se reuniram em frente à Praça da Saudade, no centro de Manaus, para levantar bandeiras em defesa dos direitos dos trabalhadores. Ao microfone, os manifestantes pediram o fim das demissões, da precarização da saúde e da educação, além da chamada lei do antiterrorismo, que, de acordo com eles, é contra os movimentos sociais. A mobilização faz parte do Dia Nacional de Lutas, que reuniu manifestantes em várias cidades do Brasil. Durante o protesto, os manifestantes também usaram gritos de ordem para pedir a saída do presidente interino Michel Temer. Dois acusados dos crimes de sequestro e assassinato da líder comunitária Maria das Dores Priante, de 56 anos, devem ir à júri popular. O crime supostamente relacionado à grilagem de terras ocorreu em agosto do ano passado em Iranduba. Tiago Gonçalves. O processo foi encaminhado para a primeira vara do município de Manacapuru. O juiz titular da segunda vara, Aldrin Rodrigues, determinou que o caso vá à júri popular. O julgamento ainda não tem data definida, mas pode ser a mais nova previsão sobre a punição dos dois acusados de sequestrar e matar a líder comunitária Maria das Dores Priante. O crime ocorreu em agosto do ano passado, em Iranduba, e o principal acusado seria grileiro de terras. Dona Dora, como era conhecida, já havia denunciado as ameaças. Os dois acusados, que devem ir à júri popular, permanecem presos à disposição da Justiça. Tiago Gonçalves, para o Band Cidade. Há uma semana, a carteira de trabalho deixou de ser emitida em todo o país por conta de uma mudança no sistema do Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui no Amazonas, a previsão é que o sistema volte a funcionar somente no início do mês que vem. Por enquanto, a emissão de carteira de trabalho está suspensa, diz o aviso. Desde o último dia 10, o sistema que gera as carteiras está fora do ar. Dor de cabeça para a dona Elisonei. Ele conseguiu estágio, só que a gente já vê em 3 PAC não tem carteira de trabalho, porque tem tantas pessoas desempregadas e quando aparece um emprego, não tem carteira. Você vai nesses PAC, todos estão cheios. Valteir veio do Jorge Teixeira para tentar a sorte na unidade do Cine do PAC Educandos. Valteir, a sua filha mais velha está precisando de carteira de trabalho? Sim, carteira de trabalho para primeiro emprego, né? E aí, conseguiu? Não consegui, não. Não tem nem previsão para tirar. A paralisação na emissão da carteira de trabalho é para alterações no sistema do Ministério do Trabalho e Emprego. Uma carteira digitalizada que vai constar todos os dados do trabalhador e com isso aí precisa ter segurança. E essa carteira ela vem um sistema web onde todas as informações ocorrem o batimento tanto com a Receita Federal como com a Caixa Econômica Federal. Somente nos cines gerenciados pelo Estado, uma média de 300 pessoas por dia davam entrada na carteira de trabalho. O Ministério do Trabalho está hoje, na Superintendência do Trabalho, dando treinamento para a nossa equipe, né? Esperamos que o sistema possa ser instalado a partir da semana que vem, para que nós possamos fazer os testes e achamos que nós temos uma previsão de que no início de julho, dia 1º de julho, todo o sistema volta à normalidade. As mudanças no sistema não são apenas no Amazonas, todos os estados brasileiros passam pela mesma situação.
A Caixa Econômica Federal vai realizar o feirão da casa própria neste fim de semana. Para os empresários do setor imobiliário, este é o momento para fazer um bom negócio. Quem sabe sair do aluguel. Imóveis com preços mais em conta e financiamentos com juros atrativos. Quem atua no setor imobiliário indica, apesar da crise, este pode ser um dos melhores momentos para sair do aluguel. Hoje é a hora de comprar. Agora é a hora de comprar. Os preços estão baixos, as construtoras estão oferecendo, dando ofertas. Então, agora é a hora de comprar. A crise financeira instalada no Brasil deixou investidores e empresários de diversos setores da economia desconfiados. No setor imobiliário, a queda nas vendas gerou um estoque de imóveis e as incorporadoras se viram na obrigação de dar uma pausa nos lançamentos. Agora é preciso zerar esse estoque, ou seja, vender para poder gerar capital para a empresa. Nunca se teve um metro quadrado tão barato quanto está sendo praticado hoje. O preço de venda em relação ao custo, ele está dando um retorno para o empresário baixíssimo, mas é uma condição conjuntural de mercado, onde quem está comprando está fazendo um bom negócio. E como o investimento é alto, os interessados em adquirir a casa própria precisam de financiamentos. Para facilitar o acesso ao crédito, a Caixa Econômica Federal vai realizar um feirão neste fim de semana na sede do Clube do Trabalhador do SESI na Zona Leste, com oferta de 2.000 imóveis que vão de 130 a 700 mil reais. Nós temos imóveis novos, temos imóveis também em construção e imóveis na planta que serão ofertados, e a Caixa vai estar financiando esse imóvel e fazendo tudo no único dia. Ao mesmo tempo em que a família vai e escolhe o seu imóvel, já passa na Caixa, a Caixa já faz o financiamento. Os interessados precisam levar apenas um documento de identidade, CPF, comprovante de renda e de residência. Outros serviços, como cadastro para consulta ao FGTS via smartphone e renegociação de dívidas junto ao banco, também vão ser oferecidos. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também no interior. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Carauari, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Envira, o sol aparece entre nuvens e também a possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 21 e 31 graus. Em Presidente Figueiredo, o tempo fica encoberto e as temperaturas variam entre 23 e 30 graus. Agora o esporte, a segunda etapa do ano do Circuito Band Salvari de vôlei de praia se aproxima e por isso os atletas reforçam os treinos, principalmente aqueles que vão disputar a categoria Master, que terão nesta etapa a última chance para mostrar um bom desempenho em quadra. Na década passada, elas já brilharam nas praias Brasil afora. E depois de passar uma longa temporada longe da bola, essas atletas voltaram a triunfar. Dessa vez no circuito Band Salvari de vôlei de praia, categoria Master, disputada por atletas acima de 40 anos. No último torneio disputado em maio, o quarteto subiu no ponto mais alto do pódio. E agora, na última etapa, elas querem repetir o mesmo desempenho, provando que a idade é apenas um detalhe. Quem foi rei nunca perde a majestade, né? Então esse pessoal que está voltando aí, é muito importante manter-se na ativa. A busca por mais um título do circuito Band Salvari de vôlei de praia começa ainda nos treinos. E olha que elas pegam pesado. São mais de 6 horas de treinamento por semana. Ataque, bloqueio e defesa são os fundamentos trabalhados. Muitos atletas, grandes atletas, estão voltando para o voleibol por conta do circuito da Salvari, da Band. Eu acho muito válido, é muito gratificante estar participando disso também. A próxima etapa do circuito Band Salvari de vôlei de praia acontece nos dias 24, 25 e 26 de junho, no Complexo Esportivo da Ponta Negra. Além da categoria Master, também serão disputadas as categorias Sub-19 e Sub-20, tanto no masculino quanto no feminino.
projeto que reúne mais de 250 pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos descobriu que a poluição gerada em Manaus atingiu níveis críticos. O estudo revela que essa concentração de gases, na verdade, passa por uma transformação química devido à proximidade das cidades com a floresta, que pode ser comparada até mesmo com cidades como São Paulo e que, além de fazer mal à saúde, pode comprometer a agricultura e as chuvas na região. A poluição gerada nos grandes centros urbanos é uma das heranças mais nocivas que o homem tem deixado para as futuras gerações. E no caso de Manaus, cidade rodeada pela densa floresta amazônica, os impactos podem ser ainda maiores. Um grupo de 250 pesquisadores brasileiros, alemães e americanos concluiu que a poluição gerada aqui alcançou níveis que podem afetar a formação de nuvens e, consequentemente, a produção de chuvas. O que acaba acontecendo é que toda molécula de água que vai para a atmosfera, né, toda água que é evaporada e vai para a atmosfera, ela cai em algum lugar. Mas o lugar onde ela cai depende do tempo com que a nuvem demora para evoluir. E o que nós observamos é que as nuvens formadas através da poluição de Manaus demoram mais tempo para evoluir do que as nuvens formadas naturalmente pela vegetação. Com isso, em vez de chover em locais mais próximos de onde essas nuvens se formaram, acaba chovendo num lugar muito mais distante. Os estudos do projeto Go Amazon, realizados entre os anos de 2014 e 2015, mediu a concentração de compostos químicos e orgânicos presentes na atmosfera dessa região da Amazônia. E o resultado da pesquisa ainda faz um alerta. Os compostos orgânicos voláteis emitidos naturalmente pela floresta reagem com a poluição gerada em Manaus e formam grandes quantidades de ozônio. É fundamental que a cidade de Manaus tenha uma redução nas emissões, particularmente de compostos precursores desse ozônio, como os óxidos de nitrogênio, que vai haver melhorias significativas para a saúde da população e para a saúde do entorno da floresta em Manaus. E o inimigo invisível não se limita à área urbana. Ele é transportado pelo vento para outras regiões, afetando a saúde da floresta e das pessoas. Aqui em Manacapuru, a 84 quilômetros da capital, a maioria da população nem imagina, mas está respirando um ar com níveis elevados de substâncias que podem fazer mal à saúde. Para mim tá tudo bem, porque eu sou filha daqui, nasci e me criei aqui, né? Para mim acho que não tem problema. Aqui é bom lá, né? É um ar livre, né? É bom. O ar daqui é maravilhoso, né? É uma cidade muito bacana, Manacapuru. Do ponto de vista de níveis de concentração de ozônio, nós observamos em Manacapuru concentrações de ozônio da ordem de 40 partes por bilhão. Tá? Para vocês terem uma ideia, São Paulo, durante o período de inverno, tem concentrações de ozônio da ordem de 50 a 60 partes por bilhão na cidade. Altas concentrações de ozônio afetam a fotossíntese das plantas, afetam um importante serviço ambiental que a floresta amazônica realiza para o planeta, que é a absorção de CO2 que nós estamos jogando na atmosfera em excesso. O remédio para esse mal os cientistas já sabem. É preciso investir em tecnologias limpas de transporte e em energias renováveis para minimizar os danos à floresta e à população como um todo. Tá vendo? Não basta só manter a floresta em pé, né? Não pode poluir também. Esta semana, a Associação Comercial do Amazonas completa 145 anos de história. A ACA foi a primeira entidade econômica fundada aqui no estado e por ela passaram muitas lideranças políticas e grandes empresários. Um passeio pela história econômica do Amazonas. O Tempo registrou em livros e imagens as personalidades que passaram nos 145 anos pela Associação Comercial do Amazonas. O fundador desta casa, o José Coelho de Miranda Leão, tá? Para citar alguns, a gente poderia citar
Emílio Moreira, o Dr. Moreira, o Dr. Felipe Dal, o Mário Guerreiro, que é mais recente. Nessa casa nasceu a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, o CDL, a Junta Comercial e outras entidades mais. A própria Suframa nasceu nesta casa. Ismael Bicharra, por 2 mandatos, ficou à frente da presidência da ACA. Ao final deste ano, deixa o cargo e o vice-presidente, Ataliba Davi Antônio Filho, agora presidente eleito, assumirá pelo próximo biênio. Bicharra diz que sai com sentimento de satisfação. Nós conseguimos implementar serviços dentro da entidade, como o SCPC Boa Vista, com uma certificação digital, e conseguimos também equalizar o problema dos aluguéis, na qual a entidade é proprietária de alguns imóveis. No próximo dia 18, a ACA completa mais um ano de fundação. É muita história para contar. E a gente se sente muito feliz quando completa 145 anos. Nessa festa, a gente tem uma honraria, que é a honraria da casa, que é a medalha J.G. Araújo, na qual é escolhido, através de uma comissão de ex-diretores, ou mesmo diretores atuais, mais antigos, 5 personalidades que, de uma forma ou de outra, fizeram um diferencial para a nossa cidade, para o nosso estado. É a comemoração de uma associação que já administrou os principais segmentos econômicos que hoje estão implantados no Amazonas, inclusive durante um período em que o Estado era responsável por 51% do PIB brasileiro de importação, na época áurea da borracha. Boa noite, até amanhã às 7 da noite, depois da propaganda partidária, você fica com o Jornal da Band.